Pode se apresentar para a gente, fala um pouco do seu perfil profissional, acadêmico, e o que te levou para esse lado do ciclismo indoor, e explica um pouco para a gente sobre a White Cycling também, a empresa. Beleza, boa noite. Então, Giovanni, boa noite, Henrique. Então, eu sou formada, a minha primeira graduação foi física. Eu sou formada em física também, já fui professora de física, inclusive. Mas eu sempre tive interesse na área de esporte. Já fui atleta de voleibol, atleta de ciclismo. E eu sabia que um dia, mais cedo ou mais tarde, eu ia, né, me voltar para a área do esporte mesmo. Logo depois que eu formei em física, eu fiz educação física, fiz o bacharelado em educação física, e depois eu fiz mestrado em ciências do esporte, especificamente na área de treinamento esportivo, e meu trabalho de mestrado também é na área de controle de carga de treinamento. Então, pelo meu histórico, né, o histórico que eu tenho no ciclismo, sempre fui muito apaixonada pelo ciclismo. Eu já tinha antes de criar o EdCycle, eu já tinha participado de algumas formações de treinadores, e um belo dia eu resolvi criar, né, eu sempre tive, assim, sempre acreditei muito, sempre tive uma forma, na verdade, de acreditar sobre treinamento de ciclismo, e gostaria muito de aplicar isso no ciclismo indoor, entendeu? Sempre foi interesse meu. E aí eu resolvi criar o EdCycling. E a gente está aí hoje com essa empresa, né? A gente forma treinadores, dá cursos, não só em Belo Horizonte, mas como em Minas Gerais também. Queremos expandir para o Brasil. Tem uma equipe de treinadores que são credenciados na metodologia, o EdCycling. E aí, a nossa missão aí é entregar, né, um treinamento de muita qualidade, né, para os nossos clientes de academia. Com muita seriedade, não só a questão do lazer, né, mas também a questão do treinamento mesmo levado a sério. Isso, Há bacana. quanto tempo que você já tem a empresa? Vocês trabalham com essa metodologia? A EdCycling foi criada em 2017, em janeiro de 2017. Bacana, 3 anos já. 3 anos. Isso. E no caso, Silvia, vocês costumam utilizar qual fundamentação científica, até pelo seu histórico mesmo acadêmico, parece ser bem voltada para essa questão tanto do controle e tudo, mas o que vocês usam de fundamentação científica para respaldar esse processo dos cursos mesmo, a tomada de decisão de vocês como empresa e também como profissional da educação física? Bom, primeira coisa é o seguinte, o ciclismo indoor, ele é um treinamento como qualquer outro. Então, por exemplo, você pega a musculação. Musculação é um treinamento, você tem que prescrever o treinamento, né? Você tem as variáveis do treinamento que precisam ser manipuladas, né? E no ciclismo indoor a gente acredita da mesma forma. Existem várias variáveis que a gente precisa manipular, né, para poder elaborar um treino de ciclismo indoor, né? E isso é muito importante porque geralmente essas modalidades de academia, né? O pessoal chama de ginástica de academia, elas são muito levadas só para o lado da diversão, para o lado do divertimento, da animação, né? E muitas vezes fica esquecida a parte científica, né? Porque, na verdade, nós somos treinadores. Se nós somos treinadores, nós somos formados em educação física, a gente tem um conhecimento que a gente precisa aplicar, né? E por trás de todo o treinamento existe uma ciência, né? Por trás do treinamento da musculação existe uma ciência, por trás do treinamento do ciclismo existe uma ciência, né? E nós precisamos, inclusive, né, honrar a nossa profissão nesse aspecto, porque, infelizmente, a gente sabe que existem algumas pessoas que banalizam muito, né? Não levam a seriedade da profissão. E a EdCycling, uma das características, né, é que a gente se baseia muito na questão científica para poder prescrever o treinamento. Todos os nossos protocolos de treinamento são validados cientificamente, entendeu? Então, a gente não faz nada que não seja respaldado pela ciência, né? Em todos os aspectos.
Você poderia falar para a gente como que vocês costumam, assim, qual que as formas mais práticas, vamos dizer, de fazer esse controle da carga durante uma sessão qualquer, que vocês indicam também durante os cursos para os treinadores? Existem as recomendações, né, da metodologia. Bom, a gente tem 3 tipos de controle, né? Assim, falando da literatura, a gente tem 3 tipos de controle: o controle direto, o controle operacional e o controle, esqueci o nome do último controle. Periódico, lembrei. Acho que é o periódico, é isso mesmo. Quando você tem, no ciclismo indoor, a gente realiza o controle direto. É recomendado realizar o controle direto. O que é o controle direto? É aquele controle que você faz durante o treinamento. Por exemplo, você vai prescrever um treinamento por meio de zonas de frequência cardíaca, né? Aí tem um trecho lá, olha, gente, pessoal, essa aqui é a zona 2, essa aqui é a zona 3. Aí realmente tem esse controle, a pessoa leva um monitor de frequência cardíaca para poder verificar se a pessoa está na zona que o professor tá determinando, entendeu? Esse é o controle direto, que é feito durante o treino, né? Agora, a gente usa a frequência cardíaca? Usa. A gente usa a frequência cardíaca como uma ferramenta para o controle lá do treinamento. Mas existe também a potência, que hoje em dia vamos dizer assim, o que tem de mais top no ciclismo é o controle direto por meio da potência. A gente utiliza também, a gente recomenda a zona de potência, né? A gente sabe que, como é uma ferramenta muito cara, né? Você pode contar nos dedos as academias aqui de Belo Horizonte que trabalham com potência. Realmente são muito poucas. Se tiver umas 6, 7, é muito, entendeu? Que realmente é um equipamento muito caro, né? Como eu falei, é o que tem de mais top no mercado. E por ser mais top, né, com certeza vai ser mais caro. Quando a pessoa não tem a potência, né, como é que fala? O aparelhinho chama potencímetro. Quando a pessoa não tem um potencímetro na bicicleta, a gente recomenda o controle direto por meio de frequência cardíaca, né? E se a pessoa não tem nem monitor de frequência cardíaca, aí a gente utiliza a percepção subjetiva de esforço, né? Para poder fazer o controle, né, da carga de treinamento durante o treino, entendeu? O importante é não deixar de usar alguma ferramenta. Alguma ferramenta para controle de carga você tem que usar. Você não pode fazer o treino sem ter acesso, né, a esses dados, né? Porque, na verdade, a gente prescreve o treino por meio de zonas, né? As zonas de treinamento. Então, a gente precisa verificar se os alunos realmente, se eles estão na zona de treinamento que a gente está sugerindo. Tá? Agora, então tem esses 3, né? A percepção subjetiva de esforço, a frequência cardíaca e a potência. A potência é o mais top de todos. Agora, o conceito... A gente faz também o controle periódico. O controle periódico é aquele que a gente faz de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses, por meio das avaliações físicas nas academias, né? A White Cycling, inclusive, ela tem a gente recomenda fazer esse controle periódico por meio de teste de desempenho. A gente tem um teste de desempenho que é validado pela literatura que a gente utiliza, e durante esse teste a gente coleta algumas variáveis para poder fazer comparação entre o pré-treinamento e o pós-treinamento. Por exemplo, a gente coleta o limiar funcional de potência, que é uma variável mecânica para quem trabalha com potência. A gente coleta velocidade média, distância, né, frequência cardíaca, né, tudo isso para poder fazer para verificar se o treinamento está sendo eficaz, né, e mostrar para a pessoa né, depois ela vai ter os dados pré e os dados pós, né, treinamento, pós aquele período, né, de treinamento, pós aquele período, e a pessoa, o próprio aluno, o próprio cliente, ele vai poder verificar que ele melhorou, né, com o treinamento, ou seja, o treinamento foi eficaz, entendeu? Esse é o controle periódico. Agora, existe o controle operacional, que é aquele que a gente, geralmente, ele é mais feito com atletas, né? A gente não, em academias, a gente não implementou o controle operacional ainda, que é aquele controle que a gente verifica o estado do sujeito antes dele realizar o treinamento. Quer dizer, será que esse cara está recuperado
do último treinamento que ele fez, se ele tiver recuperado, será que eu vou poder aplicar? Qual carga de treinamento que ele vai poder fazer aqui hoje, que eu vou poder aplicar hoje, né? A gente ainda não executa isso em academias, tá? Mas com atletas é extremamente recomendado. Certinho. Silvia, gostaria de te agradecer pelo tempo que você disponibilizou para conversar com a gente, pela forma que você explicou também, acho que ficou bem claro, tanto para mim quanto para o Henrique, em relação a toda a forma que a White trabalha, que você trabalha.